Irmãos, vamos dar início então a mais uma etapa desse projeto que a gente está participando, né? 100 dias com um propósito. Hoje a gente vai falar de mais uma etapa do livro que a gente tem estudado, né? Acredito que todos já tenham tido acesso ao Avivamento do Odre Novo, do Pastor Cote. E hoje nós vamos falar do capítulo 8. O ciclo da ferida. Feche os olhos, por gentileza. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua presença. Muito obrigado pela sua graça que nos faz vivo, que não nos trata como nós merecemos, mas nos trata com o amor do Senhor. Muito obrigado pela sua graça que se renovou na nossa vida nesta manhã, e por isso nós não fomos consumidos. Muito obrigado, Senhor, porque muitas pessoas estão agora em situações difíceis. Muitas pessoas agora, Pai, gostariam de estar aqui onde estamos e não podem, porque estão presas, estão numa cadeia, estão doentes, estão numa situação difícil. Mas o Senhor nos escolheu, e assim como diz a tua palavra, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos chamou, e nós ouvimos esse chamado. Então nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Eu te peço que o Senhor possa revelar a tua palavra nas nossas vidas nesta noite, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, mais apaixonados pelo Senhor, dispostos a uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. Que eu não venha, Senhor, ó Deus, convencer ninguém a nada com a minha retórica, com a minha interpretação de texto, mas que seja o Teu Espírito Santo usando a minha boca para poder compartilhar a palavra do céu e trazer o rema, a revelação do Senhor para cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Nós colocamos nas Tuas mãos tudo aquilo que deixamos para fora da igreja e te pedimos, Senhor, guarda, porque nesse momento nós queremos ouvir a Sua voz. Em o nome de Jesus, amém. O capítulo 8 do livro, ele fala sobre o ciclo da ferida. Nós vamos aprofundar nesse tema, mas só para relembrar, nós temos falado nos últimos dias para cá, né, desde quando nós começamos com esse propósito, a respeito de cura interior, de libertação, de perdão, de arrependimento, de confissão. Na última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre o orgulho, o peso do orgulho. No capítulo 8, o pastor Cote, ele apresenta a ferida na alma como um ciclo. Se você leu, você vai entender melhor isso que eu vou dizer. Se não, se não leu, vai entender aqui também. Ele apresenta para a gente a ferida como um ciclo, que ela tem fases, a ferida na alma. E ele utiliza como base desse tema, como embasamento para essa palavra, para esse entendimento, o texto que está em Provérbios, capítulo 30. E eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, pega ela, abra, por favor, em Provérbios, capítulo 30. Nós vamos ler 4 textos. Diz assim: há uma geração que amaldiçoa o seu pai, que não bendiz a sua mãe. Existe uma outra geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras são sempre levantadas. E há uma geração cujos dentes são espadas, e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Todo homem carrega em si marcas. Alguns são feridos pela vida,
outros pela ausência, outros pela rejeição, pela injustiça, por palavras que nunca foram esquecidas. O problema é que a ferida que não é tratada se transforma em pecado. E o pecado não tratado se transforma em destruição. O livro de Provérbios, o texto que nós acabamos de ler, fala de 4 gerações corrompidas. E essas 4 gerações representam o ciclo da ferida no nosso ser, no nosso íntimo. Então, o que o pastor Cote nos apresenta é com base nesses 4 textos que nós lemos, nessas 4 gerações que ele citou, nesse provérbio que está escrito. Uma geração perversa, uma geração que não se lava, uma geração que não honra o pai e a mãe, uma geração que amaldiçoa. Ele usa esses 4 elementos, esses 4 exemplos de geração para demonstrar o ciclo da ferida. O primeiro que ele cita, o primeiro ponto que ele cita, é a ferida aberta, quando ela abre. Ele faz uma comparação entre a rejeição e a rebelião. A primeira ferida nasce quando há rejeição, especialmente na figura do pai. Veja bem, esse texto e tudo que está sendo ministrado aqui, ele está mais voltado para os homens, para o nosso estudo aqui. Lógico que isso abrange mulheres, crianças, mas a ideia aqui é trazer um estudo mais voltado para os homens. Então, a primeira ferida que se abre quando há uma rejeição, especialmente da figura do pai. Todo homem carrega o desejo de ser aceito e aprovado. Eu não sei se você lembra aqui na última ministração, eu falei sobre o orgulho, e o orgulho, de certo modo, é até bom. Moderado é bom. Eu dei o exemplo, por exemplo, quando alguém elogia o seu filho, fala, não, mas que filho educado que você tem, que filho bonito que você tem, a gente se enche de orgulho. Moderado, isso é bom. O problema é quando isso é exacerbado. Então, todo homem, ele tem esse desejo, cada um de nós aqui espera, né, receber esse elogio, esse aceite, principalmente dos nossos pais, que é o primeiro convívio que a gente tem. Quando isso é negado, nasce a rebelião e o coração começa a se fechar. Homens rejeitados se tornam duros. Não é difícil a gente encontrar no meio dos homens pessoas que são fechadas, pessoas que não se abrem, pessoas que não conseguem ter uma conversa sobre si. Eles guardam aquilo ali, o que está dentro de mim, eu não vou expor e não vou abrir para ninguém. Para não sentir a dor, constrói muros, se afastam e se calam. Mas Deus não quer muros, Ele quer cura. Um certo tempo da minha vida, eu tive um parente que estava com uma doença e foi internado. E de repente começou a ter problema com infecção. Começou a ter febre e isso aumentou. E o médico, ele disse para a gente o seguinte, eu preciso encontrar o foco dessa infecção. Ou seja, a origem, de onde ela começava. E foi descobrir que havia uma escara, uma ferida. E dessa ferida era uma porta aberta para que bactérias entrassem e dominassem o corpo, o organismo, que já estava fragilizado, que já estava com a imunidade baixa. Então, a ferida, ela é uma porta, usando esse exemplo do meu familiar, ele foi uma porta aberta para que o mal entrasse e o mal dominasse o corpo daquela pessoa. Quando nós, criança, quando a gente pequeno, que sente a rejeição, que sente que o nosso pai ou a nossa mãe não nos valoriza como a gente espera, e se a gente passa a tomar consciência disso, e pode até, por exemplo, passar a ter um complexo de inferioridade, do tipo, poxa vida, eu era só uma criança, meu pai deveria ter me abraçado mais, a minha mãe deveria ter me ouvido, eu era só uma criança, eu só precisava de atenção.
E quanto mais a pessoa vai remoendo isso dentro de si, mais ela vai permitindo que, através daquela ferida, daquela porta, sentimentos maus passem a dominar ela, passem a encher o coração e a mente dela. Obediência e honra. Quantas pessoas, por conta dessa rejeição, por conta dessa dificuldade e problema familiar, não conseguem obedecer e nem honrar os pais? O texto de Efésios 6, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Depois, honra o teu pai e a tua mãe. E isso ainda vem com a promessa, porque aí você vai viver muito tempo na terra. Honrar o pai e a mãe que ama, que abraça, que dá presente de Natal, que cuida, que quando adulto consegue ter diálogo, é bom. Mas como que eu vou honrar aquela pessoa em que eu não tenho tanta afinidade assim? Muito pelo contrário, lá dentro do meu íntimo, eu guardo rancor dela. O honrar é diferente do obedecer. O obedecer está muito ligado à regra. Aí eu preciso fazer isso, então eu vou fazer. Tira isso daqui e põe aqui. Um exemplo simples é uma obediência. Talvez existe uma regra aqui, que todo pregador que subir no altar tem que colocar um copo de água. Isso é uma obediência. Mas talvez uma pessoa que não saiba dessa regra, vê um pregador pregando e aqui com um copo vazio, ele levanta do seu lugar e vai lá e traz. Ele não precisou de uma regra para trazer uma bênção, para abençoar uma pessoa. Ele prestou a coisa boa, ele prestou a bondade para ela, independente da regra. Isto é honrar. A regra diz: seu pai te rejeitou, a sua mãe te rejeitou, não obedeça mais eles, não vá nos domingos almoçar. Ele que quiser que venha na sua casa, ele que quiser que venha na sua casa, porque você não vai na casa dele, porque ele não vai na sua casa. Você já chamou, ele não foi, então você não vai na casa dele. E começa a vir esses pensamentos. Isto não é honra. No que o pastor Cote está mostrando para a gente, que o primeiro ponto, o primeiro versículo que nós lemos, uma geração que não honra o seu pai e que não abençoa a sua mãe. Esse é a primeira fase do ciclo da ferida. Esse distanciamento dos nossos pais. Geração que amaldiçoa o pai e não bendiz a mãe. A relação com os pais é a primeira e mais determinante na formação da identidade e da saúde emocional. Segundo John, eu não vou falar esse sobrenome, que é autor da teoria do apego, a forma como uma criança se vincula com os pais, preste atenção, define o seu padrão de apego, de proximidade, se seguro ou inseguro. Isto molda sua forma de se relacionar com Deus, consigo mesmo e com os outros. Se Deus permitir, algum dia você vai ter a oportunidade de ouvir o testemunho da Ariane, com relação a essa figura paterna e com respeito ao relacionamento com Deus Pai e com o relacionamento comigo, como esposo. É algo interessante, eu vou deixar ela contar para você, não vou dar spoiler disso não. Mas o que está escrito aqui é que a maneira com que nós nos relacionamos com os nossos pais vai determinar como nós relacionamos com os nossos filhos, com o nosso amigo, com Deus, com as autoridades. Daí a importância de um pai cuidar e se relacionar bem com seu filho. Ah, mas eu sou grande e meu pai não cuidou de mim, e agora eu já sou grande. Ok, você não teve a oportunidade, mas a partir dos seus filhos, você pode mudar essa história. E, a partir de você pode mudar a história com seus pais. Você pode construir isso. Essa é a proposta. Qual que é o caminho para essa reconciliação? Simples, e eu já vou adiantar: o perdão.
Não tem como resolver passado, não tem como resolver trauma emocional, não tem como resolver se não for perdão. E perdão não é sentimento. Acho que nós já falamos sobre isso aqui. Eu senti a vontade de perdoar, não. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. E o maior exemplo que nós temos está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele decidiu, Ele tomou uma decisão de perdoar a humanidade, fazendo o quê? Enviando Jesus para nos salvar. Ele tinha todos os motivos para não nos perdoar. Ele tinha esse direito. Era a regra, dava a Ele esse direito. Mas Deus agiu diferente. A falta de perdão contra figuras paternais gera distorção da autoimagem e dificuldade em confiar em autoridades ou em Deus, uma transferência inconsciente. Estudos de psicologia familiar sistêmica mostram que famílias com conflito não resolvido entre gerações produzem padrões repetitivos de desrespeito e desconexão emocional. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas é um padrão que se repete. O meu pai me tratou mal, de forma inconsciente, eu acabo também repetindo os mesmos erros dos meus pais, no trato com os meus filhos, no trato com os meus amigos, no trato com a sociedade. Quantas pessoas se revoltam e se rebelam contra autoridades que a gente tem, a política, a segurança pública, não se submetem, porque desde casa não aprenderam esses limites. E se sentem no direito de achar que polícia é tudo isso, ladrão, político é tudo ladrão, qualquer tipo de autoridade, pastor é tudo ladrão, porque ele vem já de um crescimento disfuncional. O neurocientista Daniel Siegel fala que integrar memórias emocionais ligadas à infância é essencial para a regulação emocional e maturidade. O que é isso? Se eu trazer memórias da minha infância, isso cria em mim segurança e maturidade quando eu for adulto. Esses dias aconteceu de entrar um bicho lá em casa. Eu podia ter matado ele, mas eu fui e falei para o Isaac matar ele. E o Isaac ficou com medo de matar ele. Mas eu falei, vai lá e mata o bicho. E fui insistindo com o Isaac, e fui falando. E ele foi chorando e matou o bicho. Era uma borboleta, sei lá que bicho que era aquele. Ele foi chorando e matou o bicho. Mas quando ele matou, ele deu um alívio assim, ufa, daquilo que ele venceu o medo dele. Aí uns dias desses para trás, eu estava num lugar, queria que ele viesse até mim. Aí eu não fui lá e abri o portão para ele, não. Falei, pula o muro aí, que era um muro baixo, né? Falei, pula o muro. Mas eu não consigo. Você consegue? Eu não consigo. Você consegue. Fui insistindo. Ele foi, tentou uma vez, tentou outra, começou a querer chorar. Foi lá e conseguiu. Quando ele desceu, ele falou, pai, eu consegui. O que eu quis fazer com ele? Criar nele essa confiança nele, que ele pode, que ele consegue, porque eu não tive isso. E talvez eu, numa situação dessa, quando eu era criança, eu teria chorado e ido para trás. Então, quando nós, criança, se a gente recebe esse estímulo de apego, de afeto, a gente cresce homens maduros e homens corajosos e homens que sabem o que tem que se fazer. Há um dia desse para trás aí, há uns tempos atrás, passou no noticiário que lá ia um casal, a mulher andando com um bebê e o rapaz do lado, veio um assaltante para poder roubar eles. O homem deu na perna e a mulher ficou sozinha com o assaltante. Eu não sei se você já viu isso. Sabe? Que espécie de homens que não defende a família, que não protege o filho. Era um bebê, era uma criança. O cara correu e deixou eu imagino que você deva ter visto isso também, que foi bem falado. Isso tudo é disfunção familiar, vem da infância. A segunda etapa do ciclo da ferida vem quando nós tentamos esconder essa ferida. Então, olha, a primeira é quando ela se abre. Os nossos relacionamentos passados, as nossas convivências influenciam muito na ferida emocional de hoje. E depois que ela é aberta,
vem um próximo passo do ciclo, é tentar esconder ele. E aqui essa palavra está sendo voltada para cristãos, para pessoas que já aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, a essas pessoas que tiveram um passado disfuncional e que aceitaram a Jesus e entraram para a igreja, muitas vezes podem correr o risco de viver uma religiosidade, esconder as feridas dela na religião. Depois da rejeição vem a fase da máscara espiritual. A pessoa finge estar bem, se envolve em atividades, mas no fundo está sangrando por dentro. A religiosidade é perigosa porque faz parecer cura o que ainda é ferida. Quantas pessoas são boas para servir dentro da igreja? Você chama ele para poder pregar, ele prega. Você chama ele para tocar, ele toca. Você chama ele para fazer uma visita, ele faz. Ele se envolve nos processos da igreja, ele está sempre atuante. Mas você nunca viu essa pessoa abrir o coração dela. Ela é boa para o servir, porém, ela guarda dentro de si o seu passado. A ferida ainda está ali, está sangrando por dentro, mas está trabalhando. Ela está sangrando por dentro, mas está ativa na igreja. Eu aceitei a Jesus, eu passei para crente. Então agora pelo menos eu estou fazendo uma coisa boa. Não preciso resolver minha ferida. Eu só vou esconder ela. Entende? Eu não estou resolvendo a ferida, eu só estou escondendo ela, falando que eu entrei na religião, então estou andando bem. A geração, e esse é o segundo texto, né, que nós lemos, é a geração que é pura aos seus próprios olhos, porém ainda não foi transformada. O texto que nós lemos de Provérbios, o versículo 12, diz que existe uma geração que ela se auto-intitula pura, mas ainda não teve uma conversão de verdade. Nós precisamos ser crentes de verdade. Homens escondem a dor atrás do desempenho. Isso aqui é claro para qualquer um de nós. Tem gente que não se importa de não comer um prato de comida, se a esposa estiver comendo e os filhos estiverem comendo. Tem uma pessoa que não se importa de trabalhar até meia-noite, 1 hora, 2 horas, se ela sabe que através daquilo ali, a família dele está tendo o sustento. Os homens têm a maioria, ou pelo menos deveria ser, a maioria dos homens, deveria ter esse pensamento, essa atitude, né? Nós somos bons para isso, para ficar escondendo a dor atrás do trabalho, do servir, da atividade. Trabalham, servem, lideram, mas não deixa Deus tocar onde dói. Se alguém da igreja falar, ô irmão, e seu pai? Ô irmão, eu vou lá na sua casa, e sua mãe? E o seu irmão, o seu primo, o seu familiar? Não. Da igreja é daqui para dentro, daqui para fora eu cuido da minha vida e não vou abrir ela para ninguém. Com o tempo, isso leva à cegueira moral, e pessoas podem justificar comportamentos errados e ainda se verem como boas. Isso é um problema. Quando você é convencido de que não tem problema eu guardar uma ferida, não tem problema eu esconder isso, eu não preciso confessar, eu não preciso pedir perdão, eu posso esconder ela aqui, está tudo certo, e ela se convence disso, porque eu estou servindo, porque eu estou liderando, porque eu passei para crente. Deus não quer um papel bonito no altar, uma encenação. Deus, Ele quer a verdade no coração. Lá em Apocalipse, quando Jesus disse, olha, você não é nem quente e nem morno, por isso eu vou vomitar você da minha boca. Logo depois vem o versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável e pobre e cego e nu. Nós falamos no último culto a respeito do orgulho. O orgulho faz eu achar que eu sou aquilo que eu não deveria ser. E o que nós estamos falando aqui agora é que quando eu passo a esconder a minha ferida dentro da religião, dentro da igreja, dentro da religiosidade, eu estou me enganando, achando que eu estou bem, porém,
pobre, cego e nu. E aí isso faz com que o meu servir seja através do legalismo. O que é legalismo? É quando você obedece por obrigação. Você não obedece por amor. Deus não é um Deus legalista. Ele não quer que nós o sigamos, que nós o adoramos porque Ele é mau, porque Ele é bom, ou porque Ele é poderoso, ou porque... Deus, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Deus, Ele não quer que a gente entre na igreja, começou o culto, tem que levantar, tem que bater palma, tem que falar glória a Deus, tem que ficar sentado, escutando a pessoa pregar e não pode falar nada. Tem que devolver o dízimo e tudo que você tem, trazer para a igreja, depois eu vou embora para casa. Não é isso. Isso é religião. Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Isaías capítulo 29, versículo 13, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Então de que adianta eu honrar o Senhor? De que adianta eu falar palavras bonitas? Se o meu coração não está entregue totalmente ao Senhor, é isso que Ele quer. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, só em obedecer religião. Então, quando nós entramos para a igreja, tivemos a nossa carta aí de ficha de membros, preenchemos, entregamos. Nós vamos ter domingo aqui a apresentação dos novos membros. Quando a gente se associa a essa equipe, quando a gente faz parte desta família, não é só para seguir regra, é para a gente poder se aproximar de Deus. É para isso que a gente está aqui. Não tem que ser por obrigação, tem que ser por amor ao Senhor. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Aplicação prática. Homens muitas vezes tentam espiritualizar a dor. Eu estou servindo, então está tudo certo, eu posso esconder. Se escondem atrás de cargos, ministérios ou de uma imagem forte. Mas Deus não quer performance, Ele quer verdade no íntimo. A terceira fase da ferida. A primeira é ela abrir, a segunda é esconder, e a terceira fase é a fase da compensação. Quem foi ferido e não curado, tenta provar o valor. Esses dias atrás, eu estava numa situação que eu estava escutando o pessoal discutir coisa de empresa, e estava discutindo café. Estava discutindo um assunto que... Aí eu fico pensando, imagina uma pessoa que trabalha numa empresa ou algum gestor, que tem na responsabilidade dele 200, 300 milhões de reais por mês, para dar conta da folha de pagamento, para poder pagar fornecedor. A cabeça dessa pessoa vai estar preocupada na picuinha? Não vai. A gente estava falando aqui na semana passada, a respeito disso, de cabeça para ser rico, ou cabeça de empreendedor. Isso está muito mais voltado na mentalidade da pessoa. Eu conheço algumas pessoas que são empresários, está aqui o pastor também. Empresário é como se tivesse um sexto sentido. Ele tem um feeling, está ali Marcelo também, tem um feeling diferente. Ele não pensa igual as pessoas normais, vamos colocar assim. Mas qualquer um que se propor a fazer aquilo, consegue. Não é um fracasso, não é uma derrota, não é um fechamento de empresa, por exemplo, que vai determinar se a pessoa é ou não um bom empresário. Me fugiu o nome do coronel agora, o do KFC, me fugiu o nome dele. Eu gosto muito de KFC, do frango frito, no shopping. Ele começou o projeto dele com 80 anos. Quantos fracassos ele não teve que passar? Era um mau empresário? Era alguém? Não. A mentalidade dele não estava na situação. Ele criou a situação para ele. Quem tem ferida, quem está com o ego ferido, vai querer a todo custo provar que tem valor. Vai querer a todo custo mostrar que está certo. A dor se transforma em orgulho. O homem quer mostrar que é forte, que não precisa de ninguém, que é suficiente. Mas o orgulho, veja bem, o orgulho é uma armadura feita de medo.
O orgulho é uma armadura feita de medo. Geralmente, uma pessoa orgulhosa, ela tem algum problema interno. Uma coisa que eu aprendi com a Ariane, ela sempre falava assim, a pessoa não é mal porque ela é mal. É porque ela não consegue ser boa. E isso muda a cabeça da gente. Pelo menos a minha mudou. Fulano não é mal porque ele é mal, é porque ele não consegue ser bom. E se eu me tornar um facilitador para ele, ele pode vir a ser bom também, e eu posso ajudar ele naquilo que ele não consegue. Eu posso ser um facilitador desse processo de ajuda para ele. Então, quando a pessoa esconde a ferida, uma das fases desse ciclo da ferida é querer mostrar que ele não é fraco, mostrar que ele não é doente, mostrar que ele pode. Essa é a geração de olhos altivos e pálpebras levantadas. É o que nós lemos no versículo 13. Uma geração altiva. Esse pálpebras levantadas é aquela pessoa que tem sangue no olho, sabe? O orgulho e a soberba geram isolamento emocional, dificultam relacionamentos e aumentam o risco de transtorno como estresse e ansiedade, por causa da necessidade de controle. Uma pessoa que é fraca precisa o tempo todo ficar provando que é forte. Uma pessoa que é fraca precisa o tempo todo ficar mostrando que ela não vai ficar para trás, que ela não é boba. Dura cerviz, Tiago capítulo 4, versículo 6, foi o texto que nós lemos lá atrás, no nosso último encontro. Antes, Deus dá maior graça, portanto ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Uma pessoa ferida, que esconde a ferida, que está com uma ferida aberta, que não tratou, que fica escondendo ela também na religião, e que agora ela precisa mostrar que ela não é fraca, ela torna-se sem querer orgulhosa, porque ela tem que mostrar, não, isso aí é para o irmão Pacheco, esse negócio de relacionamento com família, eu não tenho esse problema e eu nem vou falar nada com ninguém, não vou me abrir com ninguém, eu sou assim mesmo e pronto. A pessoa se fecha nesse orgulho. Cerviz, não sei se você sabe, cerviz é a nuca aqui, ó. Pessoa de dura cerviz é pessoa assim, ó. E de pálpebras levantadas é com o olho regalado. Consequências da rivalidade. E aqui está o exemplo de Saul e Davi. Depois, se quiser em casa, leia 1 Samuel capítulo 18 e 19. A rivalidade entre Saul e Davi, por conta do orgulho, por conta da inveja que Saul teve de Davi, destruiu famílias, e a gente viu aqui na última pregação, na última palavra que a gente falou sobre orgulho, de Davi e Nabal. Quase que ocorreu uma carnificina ali, por conta de orgulho, por conta da pessoa não ser humilde. Saul, ferido pelo sucesso de Davi, entrou em orgulho, inveja e competição, tentando destruir o ungido de Deus. A competição entre Saul e Davi não apenas causou um racha na liderança de Israel, mas também gerou uma série de eventos trágicos que afetaram famílias e comunidades, culminando em guerras internas. Então, a aplicação prática para isso: humildade não é fraqueza, é autoconhecimento equilibrado. O homem humilde reconhece quem é Deus e se torna emocionalmente estável, aberto ao aprendizado e ao amor. Então, esse ciclo, esse ponto do ciclo da ferida, para a gente poder resolver ele, é se humilhando, é achando que nós não somos nada, que tudo que nós temos veio de Deus. Se a gente tem condição financeira hoje, é porque Deus permitiu que tivéssemos. Se a gente tem saúde, é que Deus permitiu que tivéssemos. Então, não somos nós. O apóstolo Paulo, certa vez ele estava pregando, e junto dele tinha um auxiliar que chamava Apolo, e ele estava lá na igreja de Corinto. Paulo pregava de um lado, Apolo ia pregando do outro, e a igreja começou a brigar. Apolo é melhor do que Paulo. Não, Paulo é melhor do que Apolo. E o apóstolo Paulo disse assim: espera lá, quem é Apolo?
Quem é Paulo? Um rega, um planta, mas é Deus que dá o crescimento. Nós não somos nada, e se a gente passa a ter esse entendimento, isso se chama humildade. Então a gente passa a entender que a nossa dependência não está na força do nosso braço, na nossa inteligência. A nossa dependência, ela vem de Deus. E a última fase do ciclo da ferida, é quando essa ferida se espalha. É que ela já não fica só comigo, é que ela passa a outras pessoas. Recapitulando, a primeira ferida que a gente tem é o não honrar os pais, é não resolver os nossos relacionamentos com o nosso passado, com a nossa história. O segundo passo, ter a ferida, esconder a ferida, ter o orgulho por conta da ferida, não por conta da ferida, mas para não se sentir inferior. E a quarta fase é esse espalhar. E como que vem essa espalhar? Através da amargura. Aqui, eu não sei se você já viu tanto pastor quanto a pastora sempre falar a respeito da murmuração. Sempre tem batido na tecla, gente, não murmure, não reclame. Fale com o Senhor. Se é para reclamar, faz igual Abacuque. Vai para o monte, para cima da torre e fica ali, até Deus falar com você. Deus, eu não quero sair, eu só saio daqui quando o Senhor falar. Eu vou reclamar com o Senhor, não vou reclamar com a pessoa que está do meu lado. Porque a reclamação, ela acaba contaminando o outro. Aí é uma pessoa frustrada, ferida, que está com a ferida aberta ali, cheia de pus, cheia de bactéria, e vai ficar relando, encostando em outra pessoa. Ela vai contaminar o outro também. A ferida não curada se transforma em um veneno. O homem ferido começa a ferir com palavras, críticas, explosões, dureza. A língua vira uma arma. E o que era dor, agora se torna destruição. A pessoa deixou uma ferida aberta, escondeu aquilo, assumiu que não, eu não preciso ir no médico, eu não estou doente. Novembro está chegando aí, semana que vem. Eu não preciso ir no médico, não preciso disso. Existe uma ferida, está escondido, a pessoa é orgulhosa, e aquilo começa a sair. De repente, você tem crises de explosão, você tem tópicos, né, de braveza, e o ruim é quando você faz isso dentro de casa, você vai causar uma ferida. O problema é fazer isso na rua. Já viu que o remédio para doido é outro doido? Às vezes a pessoa faz isso lá, vai querer tirar satisfação numa briga de trânsito, vai ter um mais bravo do que ele lá, ou um mais armado do que ele, pronto, a braveza dele não valeu de nada. Essa é a geração, o último versículo que nós lemos, que é Provérbios capítulo 30, versículo 14, diz que é uma geração cujos dentes são como espada. Tem gente que mata passarinho com o olhar, fala uma coisa, elogia uma florzinha, no outro dia a flor está morta. Tem gente que tem uma nocividade nas suas palavras. Tem gente que não sabe brincar, elevando a pessoa. A brincadeira dela é sempre trazendo peso e culpa sobre outro, umas brincadeiras ácidas, fruto de uma ferida que está ali dentro. Aqui a ênfase é no discurso agressivo e destrutivo, ou seja, o poder das palavras. Pessoas que falam constantemente com hostilidade ou crítica, reforçam padrões de ira, ressentimento e impulsividade. No trabalho, às vezes você vê isso muito acontecer. Um líder, um colega, que não consegue apoiar o outro. Um líder que não consegue tratar bem o seu liderado, que não consegue tratar o ser humano que está ali. Ele não consegue enxergar que atrás de um crachá, atrás de um uniforme de uma empresa, tem uma pessoa que deixou uma esposa, que deixou um filho dentro de casa, saiu cedo, abrindo mão do conforto dele para poder ir ganhar
o pão de cada dia. Ele não está ali porque ele quer, ele está ali porque precisa. E aí não tem essa sensibilidade num patrão, ou é fácil, né, a gente falar assim, o patrão não fala isso, o gestor não fala isso, o coordenador. Mas às vezes nós mesmos não conseguimos reconhecer que nós estamos tendo essa atitude. Nós não estamos facilitando para o outro, nós estamos dificultando para ele, pelo contrário. Pessoas que falam constantemente com hostilidade ou crítica. Isso esconde ou amostra, né, ou traz à tona um problema interior. Porque lá no fruto do Espírito, lá em Gálatas 22, diz que dois desses frutos, duas características, um é bondade e a benignidade. Sabe a diferença dos dois? Bondade fala do caráter. A pessoa é boa. Eu conheço uma pessoa que ela é lá de Mutum, e se você sabe, pessoa de Mutum é mansa que nem coice de mula parida. O pessoal é bravo, o pessoal de Mutum. Essa pessoa ela é muito boa, mas ela não consegue demonstrar. Ela é boa, o coração dele é bom, mas ninguém gosta dele. Porque a bondade fala do meu caráter, mas a benignidade fala de como eu transmito a minha bondade para outras pessoas. É ser cortês, é ser dócil, é não falar palavrão, é não falar mentira, é respeitar a pessoa pelo que ela é, não porque ela te apresenta. Isso é benignidade. Existem pessoas boas, mas que não são benignas. Mas o fruto do Espírito contempla essas duas. A bondade e a benignidade. E o fruto do Espírito significa que não é algo que eu vou fazer. Faz um teste, pega uma fruta, chupa uma fruta que tem um caroço, pega esse caroço, coloca na terra, começa a regar. De repente vai começar a subir uma árvore. Foi você que plantou? Foi. Mas foi você que germinou? Não. Foi você que fez ela crescer? Não. Isso foi obra de Deus. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra é a semente, quanto mais eu vou colocando essa semente dentro do meu coração, que é uma terra boa, isso vai germinar e vai dar frutos. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu consigo me parecer com Ele. Mais eu consigo demonstrar para as outras pessoas o fruto. Quem antes andava brigando no trânsito, já não briga mais. Quem antes andava com pensamentos de maldade, já está começando a andar com pensamentos de bondade. Isso é uma transformação que não depende do nosso esforço. Isso é algo que Deus faz nas nossas vidas, só depende da gente abrir o coração. O resto, Deus faz. O poder da língua. Faltou um acento ali. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros. Algumas versões falam entre os menores membros. E contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. Está lá em Tiago capítulo 3:6. A palavra tem poder. Se você amaldiçoa o seu salário, você falando que você recebe uma mixaria, isso vai fazer com que aquele salário seja uma mixaria. Se você amaldiçoa os seus filhos, falando que eles não prestam, que eles não valem nada, isso vai liberar palavras que vão provocar que eles não sejam nada mesmo no futuro. Se você libera palavras com os seus pais, para os seus antepassados, para o seu passado, amaldiçoa o seu passado, né? Como algumas pessoas falam, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Se você lança palavras e profere, isso vai criar uma atmosfera do bem ou do mal, depende do que sai da sua boca. A língua, a vida e a morte. Provérbios capítulo 18 diz, no capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama, comerá do seu fruto. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse isso. Se eu alimento o meu coração da palavra de Deus, a minha boca vai falar da palavra de Deus. Não tem espaço para ferida, não tem espaço para maldade. Então a aplicação é,
Só se doma a língua com o fruto do Espírito, é Gálatas 5:22, foi o que eu acabei de falar. Domar a língua é um ato de autocontrole emocional e maturidade espiritual. A fala construtiva, compassiva e controlada é evidência de uma alma curada, de uma mente equilibrada. Já viu quando você conversa com uma pessoa que ela é calma, serena e tranquila? Não é passiva, mas é uma pessoa que é prudente. É uma pessoa que, se você vier falando mal de alguém, ela vai com sutileza, com delicadeza, ela vai mudar o assunto e não vai entrar nessa picuinha. É bom quando a gente tem pessoas e conversa com pessoas que a fala dela nos levanta, a fala dela nos edifica. O homem ferido fala da dor do passado e espalha a dor presente. O homem ferido fala da dor do passado e espalha essa dor. Mas quando ele é curado, suas palavras passam a gerar vida, encorajamento e restauração. Então, já indo para o final dessa palavra, o que o pastor Cote nos apresentou foi através dessas 4 gerações citadas por Agur, que é a geração que não honra o pai, a geração que esconde o pecado, que esconde a ferida, a geração que é orgulhosa, que tem a espada nos dentes. Essas 4 gerações exemplificam esse ciclo da ferida. E a ferida, ela tem fase. Pode ser que hoje, alguém aqui, esteja no estágio 4, que é que aquela ferida já está indo para outras pessoas. A sua boca já tem machucado outras pessoas, já tem trazido morte para outras pessoas. Pode ser que tenha pessoas aqui hoje que estão só lá na primeira fase. Eu abri uma ferida, mas eu ainda não entendi que eu tenho uma ferida, porque tem muita gente que tem ferida e não sabe que tem ferida, né? Os médicos falam, o primeiro passo para a cura é você saber que é doente. Se você não se convence que você é doente, que precisa de cura, nunca que vai ser curado. Então, se tudo que a gente tem falado aqui a respeito de cura interior, de perdão, de confissão, de arrependimento, se nós não nos convencermos que isso é verdade, que nós precisamos de mudança, não vai haver mudança na nossa vida. Então, cada uma dessas fases tem solução. Foi o que a gente falou aqui agora. A conclusão: Jesus nos cura pelas suas feridas. Ele levou sobre si todas as nossas feridas, e por conta das pisaduras deles, nós fomos sarados. Nós vamos entrar, se Deus permitir, na próxima, sem ser quarta-feira agora, na outra, se Deus der a gente vida, saúde, condição, nós estaremos aqui de novo para poder falar sobre isso. O Jesus que levou as nossas dores. E por que ainda vivo com dor? Por que eu ainda vivo com feridas? O ciclo da ferida termina quando entregamos a nossa dor a Deus, perdoamos, somos humildes e falamos vida. Aqui estão as 4 fases. As 4 fases do ciclo da ferida. Nós conseguimos a solução quando nós entregamos a nossa dor a Deus, perdoamos, somos humildes e falamos de vida. E para encerrar, uma pergunta de reflexão: que ferida você precisa entregar para Deus? Eu posso pregar, o pastor pode pregar, você pode ler o livro inteiro, mas essa decisão, essa tomada de atitude é nossa. Já há alguns anos que eu venho buscando isso. Eu já comentei com vocês aqui, no passado, questões emocionais que eu tive. Graças a Deus que eu busquei cura, e graças a Deus que eu achei cura. Mas eu fico atento. Uma vez eu conversei com um pastor, que é psicólogo, e ele me disse assim, eu estava fazendo terapia com ele na época, isso tem uns 20 anos atrás, e ele me disse: depressão não tem cura. E eu achei assim, mas cadê a fé desse pastor? Hoje eu entendo o que ele disse.
que ele fala assim, que se nós não vigiarmos, não tomarmos cuidado, não ficarmos atentos com as brechinhas, com as feridas pequenininhas, se a gente não ficar atento com os detalhes pequenos, isso pode virar uma grande ferida. Então nós precisamos identificar os gatilhos. Se um gatilho que talvez leva uma pessoa ao uso e consumo de pornografia, por exemplo, é o se ausentar de alguém, é o estar a sós, procura não ficar a sós. É ter a possibilidade de acesso fácil a um celular? Não acesse, põe bloqueio, joga ele da escada e quebra o celular. É melhor entrar no céu sem celular do que no inferno com ele. Se talvez alguém não consegue, por exemplo, chamar Deus de Pai, se tem alguém que não consegue orar e chorar na presença do Senhor, porque não consegue se relacionar com Ele, porque talvez não consegue abraçar o Pai e falar, eu te amo, Pai, beijar o rosto do Pai e falar, eu te amo, de coração, sem mágoa, cada um de nós aqui vai conseguir identificar qual a ferida que a gente precisa entregar para Deus. Nós talvez temos a nossa régua, que a gente mede conforme a nossa vivência. Deus não mede a gente com a nossa régua. Deus não olha os nossos pecados, Deus não dá graça para a gente de acordo com os nossos pecados. Graças a Deus por isso, pela misericórdia do Senhor. Espero que Deus tenha falado com você, Ele falou comigo nessa palavra, espero que Ele tenha falado com você. E antes de eu passar a palavra para o pastor, eu gostaria que nós fizéssemos essa oração. Se talvez aí agora você lembrou de alguma ferida que está dentro de você, que você precisa ser curado dela, entregue ela para Deus. Jesus levou sobre si as nossas feridas, Jesus levou sobre si as nossas culpas. O que a gente precisa é aceitar que Ele levou sobre si e entregar para Ele, porque Ele consegue lidar com ela, nós não. Feche os olhos, por gentileza. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos a vida de cada um desses homens que estão aqui. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque nós não somos como ovelhas que não têm pastor. O Senhor sempre nos provê uma forma de chegarmos até a Ti. O Senhor sempre nos provê uma forma de ouvir a Sua palavra e ter uma oportunidade de mudança de vida. Por isso, Pai, eu coloco nas Tuas mãos cada um dos nossos irmãos. Pai, cada um de nós sabe, examinando a si mesmo, consegue descobrir aonde tem uma ferida. Aonde tem um ponto, Senhor, ó Deus, que está aberto uma brecha, e através dessa brecha tem entrado maldição, tem entrado coisas ruins, que tem destruído a vida social, a vida profissional, a vida familiar, a vida espiritual. Pai querido, cada um de nós aqui tem uma história que é uma história linda, dada pelo Senhor. Pode ser que no meio dessa história, o diabo tentou provocar algum momento difícil e impedir, Senhor, ó Pai, que nós vivêssemos na totalidade a alegria. Mas quando nós encontramos o Senhor, nós descobrimos que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é a nossa força, que é do Senhor que vem a nossa paz. Por isso nós nos entregamos ao Senhor essas feridas que ainda estão abertas dentro de nós e Te pedimos, Pai, nos cura. Nós por nós mesmos não conseguimos curá-la, nós por nós mesmos não temos força para isso, mas o Senhor pode transformar coração, o Senhor pode fazer reconciliação. A Tua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, que nós possamos viver essa promessa, que nós possamos viver, Senhor, ó Deus, essa reconstrução familiar no meio da igreja. Pai querido, que nós não venhamos a utilizar a religião como uma simples forma de acobertar, de esconder a nossa ferida, mas que o nosso servir, o nosso trabalho na igreja, seja de coração aberto, seja com alegria, seja porque nós temos a necessidade de Te agradar e não pela legalismo, mas sim, Senhor, ó Deus, por amor ao Senhor, nos permita experimentar mais do Senhor e não só viver regras dentro da igreja, regras que a religião traz. Deus, que nós dentro da igreja não venhamos viver com orgulho, fazendo, Senhor, ó Deus, competição, tentando mostrar para o outro que nós temos valor. O nosso valor vem do Senhor, e o nosso valor vale o sangue de Jesus Cristo, nada mais do que isso. Pai, que nós possamos nos convencer disso, para que todo o nosso esforço humano não venha mais nos perturbar, e nós venhamos ser humildes, não orgulhosos. Pai, que a nossa boca seja boca profética, que ao abrir a boca nós venhamos lançar palavras de vida, palavras de bênção, e não palavras de maldição.
que nós venhamos trazer cura ao invés de doença, que nós venhamos trazer paz ao invés de guerra, que nós possamos, Senhor Deus, encher o nosso coração da Tua palavra, e através dela, através da obra do Teu Espírito Santo, nós possamos levar a Sua palavra. Deus, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos que estão aqui, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, eu me incluo nisso, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos viver, ó Deus, o Evangelho conforme a Tua palavra, e estarmos abertos para receber a unção nova, por conta de estarmos com um odre novo nas Tuas mãos. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Amém.